justiça. Né? Na medida em que os advogados, como são os promotores e os juízes, tenham uma identificação e uma preparação para estar atuando dentro do processo de maneira a criar uma relação de confiança maior, então o formalismo pode realmente ser abrandado. Um exemplo que a gente gosta de usar é uma carta precatória, né, doutor? Ela acaba viajando, sai da comarca de São Paulo para um exemplo não muito distante, iria para São José do Rio Preto. Você vai expedir uma carta precatória, que é um pedido de um juiz para outro juiz, é uma ordem, mas é um pedido de um juiz para outro juiz, para que ele proceda a algum ato judicial. Não seria muito mais simples se eu bater uma tecla, isso caminhar pela internet, chegar até São José do Rio Preto, e para que isso pudesse ser efetuado lá? Ou até mais, às vezes uma videoconferência, para o senhor ouvir uma testemunha, num caso um pouco mais complexo? Pois é, sem dúvida. Eu acho que o caminho nosso é esse. E já temos algumas situações em que esse método é utilizado, né? Por exemplo, nós temos as penhoras em ativos financeiros que são feitas online atualmente. Há uma senha distribuída aos juízes, há um convênio entre o Banco Central e o Tribunal de Justiça, e é possível já se fazer essa penhora online, o que abrevia muito, por exemplo, o processo de execução, né, a satisfação do crédito. Nós temos tido já os interrogatórios por videoconferência, como você colocou, né, os interrogatórios por meio de vídeo, né? Agora, tudo isso sempre é muito questionado. Então é preciso que a comunidade jurídica entenda a necessidade desses instrumentos, da modernização, e aceite a implantação deles, né? Tá certo. Doutor, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, recebendo hoje o doutor Ademir de Carvalho Benedito. Doutor Ademir, presidir a seção de Direito Privado deve ter trazido para o senhor aí uma experiência muito grande em termos organizacionais da própria estrutura do judiciário. E muitos especialistas apontam como grande vilã da segunda instância a possibilidade da concessão de liminares, como é o caso das liminares concedidas em agravo de instrumento. O senhor acha que isso é verdade? É realmente preciso limitar um pouco o número de recursos? Eu não diria que é uma vilã, né, como está colocado aqui. Mas realmente o número de recursos, principalmente agravos de instrumento, eu há muito tempo que defendo a ideia de que deve ser reduzido. Eu acho que o agravo de instrumento é um recurso importante para corrigir eventualmente um equívoco judicial em meio ao andamento do processo e que possa efetivamente causar um prejuízo de imediato à parte, mas ele deve ser, no meu ponto de vista, previsto apenas para determinados casos específicos. E a prática nossa, judiciária, mostra que isso seria razoável em 5 ou 6 hipóteses que nós podemos identificar e que o agravo deveria ser possibilitado à parte. No mais, eu acho que um sistema de consignação de um protesto durante uma audiência, alguma coisa assim, para ser revisto no exame da apelação, seria suficiente para resguardar os interesses e os direitos em litígio de cada uma das partes. O problema é que no Brasil a gente tem aí um sistema processual que privilegia muito a amplitude de defesa, né? O acesso à justiça. Então, muitos processualistas dizem, olha, isso aí estaria violando o princípio da amplitude de defesa. E outros processualistas de grande renome também falam, mas isso acaba violando um outro, que é o da celeridade processual. Como que um juiz ou um tribunal consegue mensurar entre esses dois princípios? Qual que deve preponderar, doutor? Os dois podem preponderar e preponderam realmente, mas não com essa extensão toda que nós costumamos encarar. Eu entendo que o sistema ele tem que ser mais enxuto. Na verdade, a possibilidade de acesso ao judiciário e o direito de defesa,
eles são garantidos na medida em que a parte pode colocar o seu pedido a um juiz e a outra parte contestar e responder, e esse juiz decidir. Então, eu defendo uma valorização absoluta das decisões em primeira instância. O judiciário, pelo pronunciamento de cada um dos seus juízes de direito, deu a resposta quando dá uma decisão interlocutória ou uma sentença de mérito. Então, aí está garantido o acesso. O segundo grau, eu penso, é uma instância de revisão, que também, aqui eu posso dizer que a prática e as estatísticas mostram que 70%, 75%, talvez 80% das decisões são confirmadas em segundo grau. Então, eu entendo que realmente as hipóteses de recurso, desses recursos paralelos, tirando a apelação, deveriam ser bastante reduzidas, né? Inclusive o acesso aos tribunais superiores e se valorizar mais os pronunciamentos de primeiro grau, né? A questão das liminares é difícil falar, porque depende muito da avaliação pessoal de cada juiz, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a evolução dos estudos processuais deve caminhar nesse sentido da valorização dos pronunciamentos em primeira instância. A justiça mesmo, eu entendo, ela é feita em primeira instância, que é a justiça, inclusive, mais imediata, quando a parte vai ao judiciário, pede um pronunciamento e o juiz, assim, atende. Inclusive, tem um contato muito maior com a própria parte, né? Com as próprias partes. Com as próprias partes. Eu mesmo lá na sessão, presidindo a sessão, tive a oportunidade de atender uma advogada que postulava uma liminar, dizendo que havia uma emergência, que justamente em nome do direito ao acesso ao judiciário e ao direito de defesa, ela precisava e tinha necessidade que eu apreciasse aquele pedido e concedesse a liminar. E era até uma sexta-feira, uma situação assim que ela me colocava, que se não houvesse o deferimento daquela liminar naquele dia, não haveria mais sentido e a justiça não estaria sendo realizada. E eu coloquei a ela isso, falei, olha, a justiça já foi realizada, a senhora já tem um pronunciamento, já há um ato judicial, né? Não sei se está certo, se está errado, vou até examinar, mas a senhora, não há violação ao princípio do acesso ao judiciário, ao princípio da ampla defesa, pelo fato de eu não conceder essa liminar agora, ou mesmo vier a negar, se vier a negar, como no fim acabou sendo negado. Mas, claramente, ali já havia um pronunciamento judicial, certo ou errado, e isso é uma avaliação, inclusive, muito subjetiva sempre, né? Porque o advogado, evidente, ele postula em favor de um determinado cliente, se ele não for atendido, ele sempre entenderá que a solução é equivocada. Né? Certo, doutor, partindo um pouco para o lado motivacional, né? Como é que a gente pode manter, e isso é importantíssimo, manter um juiz motivado, manter um juiz com aquela chama idealista do ingresso na carreira acesa, né? Como é que o senhor consegue manter isso? Será que é possível manter isso num país, em um estado de São Paulo, onde o volume de processos que o juiz precisa fazer frente, vencer e diminuir pilhas e pilhas? Como é possível manter esse juiz motivado com o número de processos crescendo em uma velocidade imensamente superior ao número de juízes? É possível? Essa é uma questão interessante, porque há necessidade dos concursos para a magistratura conseguir realmente apurar a vocação. O juiz, como qualquer outra profissão, mas eu acho até que um juiz mais, ele precisa ser realmente vocacionado, para que ele possa manter esse ideal ao longo dos anos. Porque realmente o trabalho judiciário, o trabalho judicial, ele, em certos momentos, ele é um pouco extenuante, ele é maçante, é um estudo constante de processos, de papéis. Então, nem sempre tem assim, essa beleza que se imagina quando se vê um juiz numa sala de audiências, num tribunal. Quer dizer, aquele trabalho de preparação é um trabalho realmente difícil.
um trabalho que exige muita concentração e manter realmente essa chama a que você se referiu. Eu acho que, basicamente,